Durante anos eu acreditei que amor era rotina, que preparar o café da manhã todos os domingos, sempre com carinho e atenção, era a prova de que nosso casamento estava firme, seguro, intacto. Mas a verdade estava sendo construída em silêncio, fora da minha vista. Enquanto eu cuidava da casa, ele saía dizendo que ia ver amigos. Enquanto eu organizava as manhãs com amor, ele organizava outra vida, com outra mulher. Mas o que começou como uma traição virou algo muito maior. Foi quando percebi que ela não queria apenas o meu marido. Ela queria ser eu, viver a minha vida, tomar o meu lugar e me apagar. Bilhetes começaram a chegar. Invasões silenciosas. A minha história virou um campo de batalha onde eu lutei não só pela verdade, mas por mim mesma. E quando eu finalmente entendi quem ela era e o que ele permitiu, não houve mais volta. Essa é a história de como sobrevivi a um relacionamento duplo, a uma perseguição e a uma tentativa de roubo de identidade. Mas também é a história de como, pela primeira vez, eu escolhi a mim. Hoje, os domingos têm outro sabor. E essa, eu garanto, você não vai esquecer. O barulho do café passando sempre foi o primeiro som que preenchia meu domingo. A chaleira apitava baixinho, quase como um sussurro, enquanto eu organizava a mesa com precisão quase religiosa. Colocava a toalha quadriculada que ele dizia adorar. Dobrava os guardanapos com o canto dobrado para dentro, exatamente como minha mãe me ensinou. Tirava da gaveta a caneca azul, sua favorita, e deixava o pão esquentando no forno baixo para ficar crocante, mas sem queimar. Aos olhos de qualquer um, parecia apenas uma rotina doméstica. Mas para mim, aquilo era amor. E amar, eu aprendi, era fazer as mesmas coisas todos os dias com a mesma intenção, mesmo quando a outra pessoa deixava de notar. Todos os domingos ele acordava às 8h32. Não era 85, nem 31. 8h32. Ele dizia que o corpo sabia a hora certa de acordar quando estava em paz. Depois descia de meias, com os cabelos bagunçados e a camisa do time jogada sobre o ombro. Me dava um beijo na nuca, cheirava o café e dizia, sempre com o mesmo tom calmo: esse cheiro devia ser vendido em frasco, sabia? Eu ria. Era nossa piada interna. E então sentávamos. Eu de frente para a janela, ele de frente para mim. Comíamos devagar, falávamos pouco, e depois ele saía por algumas horas para resolver umas coisas com amigos, enquanto eu arrumava a casa, passava roupa, fazia a lista do mercado e esperava que ele voltasse a tempo de irmos ao parque, como nos velhos tempos. Mas naquele domingo, algo em mim estalou. Algo pequeno, mas nítido. Ele desceu um pouco mais cedo, com uma energia diferente. O passo apressado, o celular na mão antes mesmo de me dar bom dia. Sentou-se à mesa e olhou para a tela mais do que olhou para mim. E quando eu perguntei se ele estava bem, ele riu nervoso e respondeu: claro, por que não estaria? Tinha algo no riso dele que me fez parar de mexer os ovos na frigideira. Era agudo, curto demais, como se tivesse ensaiado a resposta antes mesmo de eu perguntar. Eu continuei a cozinhar, mas a dúvida entrou como uma faísca num galpão cheio de feno. E quando ele saiu de casa naquele dia, o abraço de despedida foi rápido demais. A porta bateu depressa. O cheiro de perfume que ficou no ar não era o mesmo de sempre. Eu tentei não pensar no assunto. Tentei varrer a casa como se o som da vassoura arrastando poeira também varresse meus pensamentos. Mas cada detalhe daquele domingo parecia um erro de gravação numa fita antiga. E quando lavei a caneca azul e vi um leve brilho dourado perto da alça, um restinho de batom, meu corpo congelou. Eu não usava batom há dias, e muito menos usava aquele tom metálico. Passei a semana observando. Não era ciúme, era instinto. Ele começou a tomar banho antes de sair, mesmo dizendo que ia encontrar amigos. Começou a trocar de cueca antes de voltar para casa. Deixava o celular no silencioso, virado para baixo. E, estranhamente, começou a se importar demais com a aparência. Comprou um perfume novo. Trocou a aliança de dedo. Disse que a antiga estava apertada, mas ela nunca esteve.
Na sexta-feira à noite, enquanto ele dormia, eu peguei o celular dele. As senhas não eram problema. Ele nunca achou que eu seria do tipo que mexeria. Mas tudo estava limpo demais. Nenhum histórico. Nenhuma mensagem fora do lugar. Parecia um armário recém-arrumado por alguém que escondeu o que não queria que fosse achado. Então, decidi que não era mais eu quem deveria buscar provas. Contratei uma investigadora, discreta, experiente, indicada por uma amiga que já havia passado pela mesma dor. Mandei uma mensagem e expliquei tudo. Rotina, horários, placa do carro, perfis sociais, detalhes que só quem vive junto percebe. Ela começou no domingo seguinte. Enquanto eu preparava o café com a mesma delicadeza de sempre, ela o seguia à distância. E quando ele saiu dizendo que ia resolver umas pendências com o pessoal da faculdade, ela já esperava do outro lado da rua, disfarçada de ciclista. Em menos de 30 minutos, ele estava estacionando num bairro afastado, em frente a uma casa com cortinas amarelas e grades floridas. Foi recebida por uma mulher alta, de cabelos vermelhos. Ela o beijou antes mesmo que ele saísse do carro. Um beijo longo, íntimo. Um beijo que só se dá quando não há culpa. Na segunda-feira recebi o relatório completo. Fotos, horários, placas, mensagens interceptadas de um número oculto. Li tudo sozinha, sentada na varanda, com as mãos geladas segurando papéis que queimavam meus dedos. Ele dizia que estava cansado da vida dupla, que aos domingos ele se sentia vivo, que não aguentava mais o casamento de aparências. Eu não era mencionada por nome, apenas como ela, uma sombra, um obstáculo. Passei a noite em claro, deitada ao lado dele, ouvindo sua respiração estável, como se nada estivesse errado, como se o peso da traição não estivesse dividindo o mesmo colchão comigo. Na manhã seguinte, preparei o café como sempre, mas ao colocar a caneca azul na mesa, ela escorregou da minha mão e caiu no chão, espatifando-se em 1000 pedaços. Ele correu até a cozinha assustado. "Você está bem?" "Estou, só deixei cair." "Acontece, né?" Ele me olhou com aquele olhar que tenta ler pensamentos, mas não vê nada. E então beijou minha testa e saiu. Mais uma vez. Na sexta, ele chegou tarde. Tão tarde que nem tentou justificar. Apenas entrou, largou a mochila, tirou os sapatos e foi direto para o banho. Eu fiquei parada, sentada à mesa da cozinha, olhando para a xícara nova que eu havia comprado no lugar da azul. Ela era branca, sem graça, sem história. Mas talvez fosse isso que eu precisava agora. Algo novo. Algo sem memórias. No domingo, eu não preparei nada. Deixei a cozinha vazia, a mesa nua, o silêncio solto pela casa. Quando ele desceu, olhou em volta confuso. "Você não fez café?" "Hoje não. Resolvi descansar." "Mas você sempre faz." "Pois é. E você sempre dizia que ia ver amigos." Ele me olhou. Ficou mudo. E então, pela primeira vez, pareceu perceber que eu sabia. Saiu de casa sem dizer nada. E eu fiquei ali, sozinha. Até que 1 hora depois, recebi uma ligação da investigadora. Ela queria que eu visse uma coisa. Algo que tinha descoberto naquela manhã. E não era sobre a outra mulher. Era sobre algo muito pior. Algo que colocava em risco não só o meu casamento, mas a minha vida inteira. A investigadora me chamou para encontrá-la pessoalmente. Disse que não queria falar ao telefone, que havia detalhes que precisavam ser vistos com os próprios olhos. Nos encontramos num café discreto no centro da cidade, o tipo de lugar em que as conversas somem no burburinho dos talheres. Ela chegou com um envelope pardo, os olhos sérios, sem rodeios. "Você está pronta para isso?" perguntou. Eu hesitei, mas a resposta já estava dentro de mim fazia semanas. "Estou." Ela abriu o envelope. Fotografias. 3. A primeira, eu já tinha visto. Ele entrando na casa da mulher ruiva. A segunda, mostrava o mesmo carro, mas estacionado em outro endereço, 2 dias antes. À noite. Um lugar mais afastado, na beira da rodovia. Mas foi a terceira foto que me fez perder o fôlego. Ele, abraçado com a mesma mulher. E uma criança. Uma menina, de uns 6 ou 7 anos,
cabelo cacheado e sorriso tímido. Eles estavam rindo, como uma família. Essa casa é dela. Mas essa criança... Bom, segundo meus contatos, ela estuda numa escola próxima e consta como filha dela no cadastro escolar. Só que o sobrenome é o mesmo do seu marido. Meus olhos ardiam. Tentei processar, tentei falar, mas a garganta fechou. Enquanto eu pensava que ele estava me traindo aos domingos, ele estava vivendo outra vida. Uma vida com uma mulher que o esperava de braços abertos, com uma criança que talvez chamasse ele de pai. Um domingo que não era meu. Nunca foi. A investigadora continuou, com calma, como quem sabe que está desmontando o mundo de alguém peça por peça. Pelo que levantamos, essa relação começou há pelo menos 4 anos. Eles se conheceram em um congresso da empresa. Ela era uma das palestrantes. Depois disso, ele passou a visitar a região com frequência. Diz que é a trabalho, mas boa parte das viagens coincide com os dias em que você mencionou ele resolver coisas com amigos. 4 anos. 4 anos em que eu o esperava com a mesa posta, a toalha dobrada, os talheres polidos. Enquanto isso, ele construía um lar em outra cidade. Uma filha. Um sofá diferente. Talvez até um cachorro. Voltei para casa com o estômago virado. Cada detalhe da nossa casa me pareceu um teatro. A moldura com nossa foto no corredor. Fingimento. Os bilhetes deixados na geladeira. Mentira. Até as lembranças de viagens pareciam distantes agora, como se fossem parte de um roteiro mal encenado. Naquela noite, ele chegou sorridente. Veio por trás de mim e me abraçou na cozinha. Cheiro bom por aqui. Frango ao molho de vinho, seu preferido. Você é perfeita, sabia? Eu respirei fundo. Sou. Ele não percebeu o tom da minha voz. Ou preferiu não perceber. Sentou-se, comeu, falou sobre o trabalho, contou piadas. Como se nada estivesse errado. Como se eu fosse a idiota de sempre. Mas por dentro, algo em mim já havia se quebrado além do ponto de retorno. Na manhã seguinte, fiz questão de acordar antes dele. Preparei a mesa com mais capricho que nunca. Usei flores frescas, suco natural espremido na hora, e até servi os ovos mexidos com lascas de parmesão. Ele desceu, feliz. Pegou o jornal, me beijou, agradeceu. Você é incrível. Não sei o que seria de mim sem você. Nem eu, respondi sorrindo. Ele não sabia, mas sobre a mesa estavam 2 bilhetes. Um para ele, outro para mim. O dele dizia: A verdade espera você às 14 horas, na Rua das Magnólias, número 71. Vá sozinho. O meu dizia: Se ele não for, você saberá exatamente quem ele é. Eu esperei. 14 horas. Nada. 16 horas. Silêncio. Às 18, fui até a casa da mulher ruiva. Sozinha. Estacionei a 2 quarteirões e caminhei devagar, sentindo o peso de cada passo. O portão estava entreaberto. Uma bicicleta infantil encostada no muro. Luzes acesas. Toquei a campainha. A mulher demorou a atender. Quando abriu, me olhou com estranhamento. Não me reconheceu. Mas eu a reconheci. Seu rosto, seu cabelo, seu sorriso, idêntico ao da menina da fotografia. Boa noite? Posso falar com você um instante? Perguntei. Você é... Sou esposa do homem com quem você está há 4 anos. Ela congelou. Perdeu a cor. Desculpe. Eu não sei do que está falando. Ele disse que era solteiro, não é? Disse que morava sozinho, que era só você e ele nos fins de semana. Talvez até tenha dito que pensava em construir uma família com você. Ela não respondeu. Tem uma criança aqui dentro, não tem? O choro da menina ao fundo respondeu por ela. Não precisei entrar. Não gritei. Não chorei. Apenas olhei nos olhos dela e disse: Ele mentiu para nós 2. Mas só uma de nós vai continuar mentindo para si mesma depois de hoje. Dei meia volta e saí. O céu começava a escurecer. E com ele, escurecia também o que restava do que eu fui um dia. A mulher que fazia café com amor, que acreditava em promessas sussurradas antes do trabalho, que aceitava o depois a gente conversa, como desculpa para silêncios que escondiam tempestades. Quando voltei para casa, ele estava me esperando, nervoso, ansioso,
o rosto abatido. Eu fui lá. Ela disse que você apareceu. Por que fez isso? Porque você não faria. Você quer acabar com a minha vida? Eu quero começar a minha. Ele tentou se explicar. Usou todas as palavras que ensaiou por anos. Disse que me amava, que se perdeu, que nunca quis me magoar, que as coisas simplesmente aconteceram. Você acha mesmo que o amor acontece assim? Que a gente tropeça nele e cai sobre outra vida paralela? Acorda, Lucas. Você não tropeçou. Você pulou de cabeça. E eu fiquei aqui embaixo segurando uma corda que você já tinha cortado há muito tempo. Ele chorou. Pela primeira vez, chorou na minha frente. Mas já era tarde demais. Porque o que se rompeu em mim não era raiva. Era amor. E o amor, quando morre, não deixa aviso. Ele só para. Eu subi as escadas sem dizer mais nada. Fechei a porta do quarto. E pela primeira vez em anos, dormi sozinha por escolha. Mas o silêncio daquela madrugada foi interrompido às 3h42 da manhã, com o barulho seco de algo caindo no andar de baixo. Levantei assustada. Desci correndo. E encontrei a porta da sala aberta. E um envelope no chão. Dentro, havia apenas uma frase escrita à mão. Você não sabe com quem está lidando. O envelope caiu no chão como se tivesse sido empurrado com raiva. A frase, escrita em letras firmes e ligeiramente inclinadas, parecia mais um aviso do que uma ameaça. Mas o efeito foi o mesmo. Meu coração disparou. Você não sabe com quem está lidando. A caligrafia era desconhecida. A tinta, preta. O papel, áspero, como os cartões antigos de funerária. E o mais inquietante, não havia nome, nem remetente. Fechei a porta depressa. Olhei em volta. A rua estava silenciosa, o portão da frente entreaberto. Alguém estivera ali, naquela madrugada, a poucos passos de mim. E eu, sozinha dentro de casa, sem tranca dupla, sem alarme, sem mais ninguém em quem confiar. Lucas não estava ali. Depois da nossa conversa, ele havia saído dizendo que precisava de espaço. Ainda levei um tempo até entender que o espaço que ele queria não era entre nós. Era o mesmo espaço que ele vinha ocupando há anos com outra mulher. Mas por que agora, com tudo revelado, alguém mandaria um recado anônimo? Voltei para dentro. Coloquei o bilhete dentro de um envelope branco e guardei na minha gaveta de documentos. Eu ainda não sabia o que significava, mas algo me dizia que aquele não seria o único. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do trabalho. Informaram que alguém havia tentado cancelar minha matrícula em um curso de especialização que eu esperava há 2 anos. Um curso que significaria minha promoção. A funcionária do RH estava desconfiada. A assinatura não parecia minha, e o telefone de contato havia sido alterado no sistema. Dei entrada numa solicitação de segurança, mas o alerta já estava aceso. Estavam tentando apagar minhas conquistas, uma a uma. Naquela noite, fui dormir com as luzes acesas. Não era medo, era vigilância. Senti que algo, ou alguém, havia decidido que eu não deveria seguir em frente. E pela primeira vez me perguntei, o quanto de tudo isso era apenas traição, e o quanto era controle. Lucas voltou 2 dias depois. Entrou em casa com o rosto abatido, os olhos fundos. Precisamos conversar. Você sabe que eu não vou voltar atrás, não sabe? Eu não vim por isso. Ele sentou-se à mesa. E pela primeira vez parecia assustado. Depois que você foi lá na casa da Mariana, tudo desandou. Ela surtou. Disse que eu menti para ela, que destruí a vida dela. Mas não foi só isso. Ela começou a me seguir, a ligar para minha empresa. Disse que ia contar tudo para você, pros meus pais, pro mundo inteiro. Eu tentei acalmar, mas ela não ouve. E você acha que eu vou me comover agora? Não é isso. É que ela sabe coisas que não deveria saber. Eu franzi a testa. Que tipo de coisas? Ele respirou fundo. Tipo o seu número de documentos, o nome da escola que você frequentou na infância, senhas, coisas que só alguém muito próximo saberia, e ela não podia saber. Eu nunca contei nada disso. Me arrepiei. A conexão era óbvia demais. Mariana, o envelope.
O cancelamento do curso. O RH. A tentativa de me apagar. Lucas, você deu a ela acesso à minha vida? Claro que não, eu juro. Mas, uma vez, acho que ela mexeu nos meus e-mails. Talvez tenha visto alguma coisa. Não sei. Foi um erro. Tudo foi um erro. Aquela era a palavra. Erro. Ele tratava tudo como se fosse um pequeno desvio. Mas estava claro que o buraco era muito mais fundo. Mariana não era só uma amante. Ela era alguém que queria o que eu tinha. Alguém que talvez sempre soube que eu existia. E ainda assim, decidiu se infiltrar, assumir espaço, ocupar. Decidi agir. Fui até a delegacia e registrei um boletim. Não mencionei nomes. Apenas disse que me sentia ameaçada, que havia recebido um bilhete anônimo, que alguém havia tentado fraudar meu cadastro institucional. O policial anotou tudo com calma, sem fazer muitas perguntas. Mas quando terminei, ele me encarou com um olhar mais atento. Você disse que recebeu um bilhete com essa frase? Sim. Ele se afastou, pegou um fichário antigo e puxou uma pasta. Houve um caso há 4 anos. Uma mulher recebeu uma sequência de bilhetes semelhantes. Frases como essa, escritas à mão. Ninguém foi preso, mas o padrão era o mesmo. Tentativas de isolar a vítima, prejudicar a carreira dela, criar um cerco psicológico. Você tem certeza de que não conhece ninguém que poderia, digamos, ter essa motivação? Eu não respondi, mas o nome dela já estava claro na minha cabeça. Voltei para casa decidida a confrontá-la. Não com raiva, mas com a força que eu nunca soube que tinha. Antes de sair, porém, percebi algo estranho. A estante da sala estava revirada. Um dos porta-retratos sumira. Subi correndo para o quarto. A gaveta onde eu guardara o bilhete estava aberta, vazia. Alguém havia entrado na minha casa. Lucas jurava que não tinha a chave antiga. Mas Mariana já estivera ali antes. Talvez mais de uma vez. Talvez até aos domingos, enquanto eu comprava pão, regava plantas, sorria para vizinhos. Peguei o celular e liguei para a investigadora. Preciso que você encontre essa mulher. Mas não quero só o endereço dela. Quero saber quem ela era antes de aparecer na vida do meu marido. Quero saber tudo. E rápido. 3 dias depois, recebi a resposta. O nome real dela não era Mariana. Era Juliana Torres. Mudou de nome há 5 anos após um processo por perseguição emocional e difamação. Teve um relacionamento com um homem casado. Quando foi deixada, tentou destruir a carreira da esposa dele. Foi proibida de se aproximar da família por medida judicial. Sumiu por 2 anos. E então reapareceu com nova identidade. Meu sangue gelou. Lucas havia caído numa teia que já estava armada. E eu, de algum modo, fui colocada como parte de um plano que talvez nunca tivesse a ver comigo, mas com a ideia de posse, de revanche, de dominação. Mariana, ou Juliana, não me odiava. Ela precisava de mim para desaparecer, para tomar meu lugar. E naquele mesmo dia, quando fui até a escola onde ela havia matriculado a filha, descobri que o sobrenome da criança havia sido alterado recentemente, com autorização assinada por Lucas. Ou seja, ela não apenas invadiu minha vida, ela estava tentando substituí-la. Quando voltei para casa, encontrei mais um envelope embaixo da porta. O papel era igual, a caligrafia a mesma. Dessa vez, havia uma nova frase: uma de nós tem que sair. A frase não saía da minha cabeça. Eu a lia e relia, tentando entender se aquilo era uma ameaça, um aviso ou um convite à guerra. O papel tremia entre os meus dedos. O mundo à minha volta continuava girando. As janelas abertas deixavam o vento passar. Os carros uniam lá fora como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo havia parado. Um vazio. Um vácuo entre a minha história e a realidade que aquela mulher tentava escrever por cima. Ela não queria apenas o meu marido, nem só a minha rotina. Ela queria a minha identidade. Queria ocupar cada centímetro do que eu era, como se pudesse reescrever minha existência com o próprio nome. Como se pudesse me apagar com a mesma facilidade com que se apaga um bilhete. Fechei a porta com 2 voltas na chave.
Liguei para Lucas. Ele atendeu na segunda chamada. Ela voltou a me mandar bilhetes. Dessa vez, disse que uma de nós tem que sair. Silêncio. Você tem noção de com quem se envolveu, Lucas? Eu não sabia que ela era assim. Achei que tinha mudado. Que só queria recomeçar. Ela quer o meu lugar. Eu sei. E você permitiu isso. Do outro lado, ele apenas respirava. Não havia mais o que dizer. Nem arrependimento salvaria agora. Ele estava dentro do labirinto que ela construiu, e eu estava presa no mesmo jogo, só que de outro lado. Na manhã seguinte, encontrei a maçaneta da porta arranhada, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada com algo metálico. Tirei fotos, enviei para a delegacia, mas já sabia que a denúncia seria ignorada. Sem testemunhas, sem flagrante, sem provas. E ela sabia disso. Estava brincando comigo, me testando, querendo ver até onde eu resistiria. Mas eu não ia fugir da minha casa. Não mais. Passei o dia organizando meus documentos. Troquei senhas, bloqueei acesso aos meus e-mails, alterei minha conta bancária. Liguei para minha advogada. Marquei reunião com minha supervisora para relatar o que vinha acontecendo. Pela primeira vez em semanas, senti que estava retomando o controle, que aquela mulher não ia vencer, que eu não seria mais a espectadora da minha própria vida. Mas foi quando decidi ir até o cartório que tudo mudou. Eu queria verificar os registros de alteração de sobrenome da filha de Juliana. Queria saber que tipo de autorização ela havia conseguido, se havia falsificado algo, se Lucas havia assinado sob coação. O atendente me olhou com estranheza quando pedi as informações. Não temos nenhuma alteração recente nesse nome. Nem no sistema civil, nem no escolar. Mas ele me mostrou. Estava no relatório da investigadora. Ele viu os documentos. Não constam em nossos registros, senhora. Talvez sejam documentos falsos. Naquele instante, um arrepio me percorreu inteira. Tudo era uma encenação. Ela queria que eu visse o relatório. Queria que eu acreditasse que a filha era dele, que ela estava vencendo. Talvez até tenha plantado as informações na investigadora. Ou pior, talvez tivesse pago para manipular o conteúdo. Um roteiro falso para me desequilibrar. E eu caí. Passei dias me corroendo com uma mentira. Saí do cartório tonta. Fui direto para o carro, sentei com as mãos no volante e deixei os olhos se perderem no trânsito. Ela era mais inteligente do que eu imaginava. Criava realidades alternativas para destruir o que eu tinha de mais sólido. A verdade. E quando olhei para o celular, havia uma mensagem anônima, sem nome, sem foto. Se você acha que isso é loucura, espere até ver o que vem depois. Comecei a pensar na possibilidade de ela estar me vigiando, de ter acesso às minhas rotas, meus deslocamentos. Instalei um rastreador no carro. Revisei o celular. Mudei de número. Aluguei um cofre externo para guardar meus documentos. E mesmo com tudo isso, ainda sentia que estava atrasada, que ela estava sempre um passo à frente. Na noite de quarta-feira, fui dormir com a porta trancada por dentro. Ouvi passos na escada, passos que pararam diante do meu quarto. Chamei por Lucas, mas ele não respondeu. Corri, abri a porta. Ninguém. Só o vento da janela da escada batendo contra a cortina. E então percebi. A porta dos fundos estava aberta. Entreaberta. A tranca forçada. Chamei a polícia. Eles vieram, fizeram uma ronda rápida, mas não encontraram sinais de invasão direta. Disseram que poderia ter sido o vento. Pode ter esquecido destrancada. Mas eu sabia que não tinha. Eu conferi 2 vezes. Voltei ao quarto com o corpo tremendo. E havia algo em cima da minha cama. Não era um bilhete. Era um colar. O mesmo colar que eu havia ganhado da minha mãe aos 18 anos. E que eu guardava numa caixa de lembranças no fundo do armário. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém. Nem Lucas. Mas agora, estava ali, em cima do travesseiro, como um aviso. Como se ela dissesse, eu posso entrar. Eu posso tocar. Eu posso ser você. Na manhã seguinte, fui até a casa de Juliana. Bati no portão. Esperei. Ela apareceu com um sorriso cínico, vestindo uma blusa que, ironicamente,
Era igual a uma que eu tinha comprado meses atrás. Talvez fosse a mesma. Você está me perseguindo agora? Ela disse. Não, só vim te avisar de uma coisa. Você vai chamar a polícia? Já tentou isso antes? Não. Eu vim te dizer que você escolheu a mulher errada para tentar apagar. Ela riu. Quer mesmo competir comigo, querida? Eu já estive nesse jogo antes. E venci. E mesmo assim, teve que mudar de nome, de cidade, de identidade. O sorriso dela tremeu. Você acha que vai me derrubar com moralismo? Não. Eu vou derrubar você com verdades. Então boa sorte. Ela fechou o portão. Mas eu ainda tinha um trunfo. Naquela mesma noite, levei o colar à delegacia. Solicitei perícia nas digitais. Usei meu direito como vítima de tentativa de invasão e ameaça contínua. Solicitei ordem de proteção, medida cautelar, aproximação limitada. E quando saí da delegacia, havia uma mulher me esperando do outro lado da rua. Jovem, cabelos curtos, jaqueta jeans. Se aproximou devagar. Você é a esposa do Lucas, não é? Sim. Quem é você? Eu sou irmã da ex-esposa de um outro homem que ela perseguiu. Juliana. Ela fez isso com minha família também. Quase destruiu a vida da minha irmã. Ela me entregou um envelope. Você vai querer ver isso. E rápido. Abri ali mesmo. E o que vi dentro fez minha garganta travar. Era uma certidão. Não de nascimento. Nem de casamento. Era de óbito. E o nome ali era familiar. Era o nome da primeira mulher que tentou enfrentá-la publicamente. E desapareceu 6 meses depois. Naquele envelope, estava mais do que uma certidão de óbito. Estava uma vida arrancada. Uma história interrompida. Um aviso silencioso do que poderia acontecer comigo se eu continuasse no caminho que Juliana traçava para suas vítimas. A mulher que me entregou o documento, irmã da falecida, se chamava Denise. Seus olhos estavam fundos, como se tivessem passado anos cavando silêncios e enterrando lembranças. Ela me contou, com a voz firme, que sua irmã havia se envolvido com um homem comprometido, sem saber, e quando descobriu, tentou alertar a esposa dele. Juliana descobriu. O homem desapareceu da vida das duas, e meses depois, sua irmã foi encontrada morta, aparentemente vítima de suicídio. Mas havia inconsistências demais. Ela não tinha histórico de depressão. Tinha medo, sim, porque vinha recebendo ameaças, bilhetes como os que você está recebendo agora. Só que ninguém levou a sério. Nem a polícia, nem o ex dela. Ninguém. Ela morreu com uma frase anotada no diário. Ela me quer fora da foto. Minha pele se arrepiou. Denise me entregou também uma pasta com registros, prints de conversas, e-mails, fotos de Juliana com nomes diferentes. Ela muda de identidade como quem muda de roupa, e sempre escolhe alvos que tenham algo a perder. Reputação, carreira, família. Segundo Denise, Juliana trabalhava com isso. Literalmente. Era uma espécie de consultora para empresas e agências que precisavam limpar perfis. Mas isso era fachada. Por trás, manipulava dados, invadia sistemas, criava narrativas. Era uma arquiteta de vidas falsas. E agora, estava tentando reescrever a minha. Voltei para casa atordoada. Cada canto da casa parecia respirar mais fundo, como se as paredes estivessem me vigiando. Coloquei trancas novas, fechei as janelas, chequei todas as câmeras. E mesmo assim, não dormi. Porque o que me assustava não era o que Juliana poderia fazer. Era o que ela já havia feito, sem que eu percebesse. No dia seguinte, chamei Lucas para conversar. Mas dessa vez, em local público. Um café movimentado, perto de onde trabalhávamos anos atrás. Ele chegou tenso, com os olhos marcados por noites mal dormidas. Sentei primeiro, pedi água e deixei os papéis sobre a mesa. Você sabe o que é isso? Ele pegou, folheou e sua expressão desabou. Ela me disse que tinha um passado difícil, mas que eu era a primeira pessoa com quem ela queria fazer diferente. Ela te contou que estava envolvida em um caso de morte? Não. Ela disse que foi vítima de fofocas, que as pessoas inventaram histórias para destruir a vida dela.
e que tinha medo de ser julgada de novo. E você acreditou. Ele baixou a cabeça. Lucas, ela não queria só viver com você. Ela queria apagar a mim, me fazer desaparecer. Eu sei, agora eu vejo. Não, você não vê. Você ainda acha que isso tudo é sobre amor, mas não é. Isso é obsessão, isso é doença. E ela tá disposta a tudo para vencer. Ele apertou os olhos, como se as palavras doíam mais do que qualquer tapa. O que você quer que eu faça? Quero que você me diga a verdade. Inteira. Desde o começo. Quem ela é? Como começou? O que você contou? O que ela sabe? Lucas respirou fundo e começou. Contou que conheceu Juliana num seminário corporativo, como eu já sabia. Que ela era brilhante, articulada, instigante. Que ele se sentiu atraído por tudo que ela dizia. E que o que começou como troca de e-mails profissionais virou encontros. Depois, finais de semana. Depois, domingos. Que ela dizia entender ele como ninguém. Que ele se sentia leve perto dela. Mas teve uma única vez que eu senti medo. Foi quando falei em terminar. Ela surtou. Quebrou o espelho do quarto. Disse que se eu a deixasse, ela não saberia do que seria capaz. Que tudo que eu tinha, ela também tinha. Inclusive eu. E mesmo assim você continuou? Eu achei que fosse só crise. Que com o tempo ela entenderia. Mas aí, ela engravidou. Meu coração parou por um segundo. Ela engravidou? Ela disse que sim. Me mostrou um teste. Me fez prometer que não a deixaria. Mas a criança existe? Não sei. Ela nunca me deixou ver. Depois de um tempo, disse que perdeu. Mas nunca apresentou nenhum exame, nenhuma imagem. Eu fui covarde. Fui fraco. Me deixei levar. Um silêncio denso pairou entre nós. Era como se a verdade estivesse tentando se ajeitar entre os cacos da mentira. Lucas, eu preciso que você me ajude a derrubá-la. Não por vingança, mas porque se a gente não fizer isso, ela vai fazer de novo. Com outra mulher. Com outra vida. Ele assentiu. Me diga onde ela guarda as coisas. O que ela te mostrou. Onde ela pode estar escondendo provas. Ela tem um apartamento. Um lugar só dela. Não é a casa onde vocês foram. É outro. Um estúdio pequeno, no centro antigo. Lá ela disse que escrevia. Que era o refúgio secreto. Eu nunca fui lá. Mas ela uma vez me deu a chave. Está comigo ainda. Você vai me levar até lá. Na noite seguinte, fomos juntos. Fui com a investigadora. Entramos silenciosos. O lugar era escuro, abafado, com cheiro de papel velho e perfume doce. E ali, espalhados por uma parede, estavam quadros com rostos de mulheres, fotos coladas, mapas mentais, datas, recortes de jornais, nomes riscados, datas de nascimento e datas de óbito. E no centro de tudo, havia uma moldura com o meu rosto, com a frase: "Ela vai cair no domingo". A moldura estava no centro do mural, como se fosse o troféu final de uma coleção macabra. A fotografia que ela usou era uma das minhas redes sociais, mas editada. Meus olhos estavam mais escuros, quase opacos. O sorriso, levemente distorcido, como se ela tivesse feito questão de me desfigurar sutilmente. Havia setas ligando minha imagem a outras mulheres. Datas riscadas, nomes duplicados, alguns com a palavra concluído escrita ao lado, outros com em andamento. Mas só eu tinha a marca vermelha, um círculo ao redor da cabeça como se fosse o alvo. A investigadora ficou imóvel, respirando fundo, como quem já viu muita coisa, mas ainda se espanta com a obsessão humana. Lucas, ao lado, parecia mais branco do que as paredes daquele estúdio. Tentava não olhar diretamente para o mural, como se aquilo fosse o reflexo direto da culpa dele. Mas não era só culpa. Era pavor. Exploramos o local com cuidado. Embaixo de uma mesa, havia uma caixa metálica com um cadeado simples. Arrombamos. Lá dentro, encontramos pendrives, cadernos com anotações detalhadas sobre minhas rotinas, horários, lugares que frequento, senhas parciais, compras, até conversas privadas.
Ela me vigiava há muito mais tempo do que eu imaginava, muito antes de Lucas se envolver com ela. Talvez desde o primeiro momento em que ele apareceu na mídia com uma foto nossa. Juliana não tinha apenas invadido meu casamento. Ela tinha me escolhido. Eu era o projeto dela, o papel principal no roteiro distorcido que ela construía peça por peça. Levei o material à delegacia na mesma noite. Dessa vez, os policiais não puderam ignorar. As evidências eram fortes demais. Ameaça, perseguição, falsidade ideológica, tentativa de destruição de identidade. A medida protetiva foi aprovada em caráter emergencial. Um mandado foi expedido. Mas ela já não estava mais na cidade. Na manhã de sábado, a investigadora me ligou com a voz tensa. Ela partiu, pegou estrada sozinha, placa identificada num posto a 150 quilômetros daqui. Mas há algo estranho. Ela deixou a filha com uma amiga. Saiu com uma mala pequena e disse que voltava na segunda-feira. Domingo, eu disse. Ela escreveu que eu ia cair no domingo. Exato. Por isso liguei. Você precisa sair da cidade. Agora. Mas eu não queria fugir. Não mais. Porque se eu deixasse ela vencer, outra pessoa viria depois de mim. E talvez não tivesse a mesma chance de defesa. Respirei fundo e respondi. Se ela vai me procurar, que me encontre preparada. Passei o sábado reorganizando a casa. Câmeras em todos os cômodos. Alarmes acionados. Chamei Denise, a irmã da mulher que Juliana havia destruído, para ficar comigo. E também a investigadora, que trouxe um segurança particular. A casa nunca esteve tão cheia, nem tão silenciosa. Domingo amanheceu chuvoso. A casa parecia respirar comigo, num ritmo lento e tenso. Às 7h30 da manhã, recebi uma mensagem sem nome. Último café. Era isso. A hora havia chegado. O plano de Juliana era simbólico. Ela queria aparecer na hora em que, durante anos, eu preparava o café para um homem que me traía com ela. O ritual. A cena perfeita. O fim que ela queria encenar. Mas dessa vez, quem estava escrevendo o roteiro era eu. Às 8 em ponto, o alarme da frente tocou. Era ela, sozinha. Debaixo da chuva, sem guarda-chuva, com o cabelo molhado colado ao rosto e um sorriso que nunca pareceu humano. Um sorriso quase ensaiado, como se soubesse que havia câmeras filmando cada segundo. Bom dia, querida. Cheguei para o café. Você está em violação de medida protetiva, gritou a investigadora pela câmera de interfone. Então chame a polícia. Ela respondeu. Só vim buscar o que é meu. Você não tem nada aqui. Tenho sim. Tenho a história. Tenho os domingos. Tenho ele. Ele não está aqui, respondi. E nunca mais vai estar. Ela riu. Um riso curto, quase infantil. Então vamos terminar isso, você e eu. Só uma vai sair dessa casa. Você escolhe qual. A polícia já havia sido acionada. Os seguranças internos se posicionaram. Mas ela não tentava invadir. Não gritava. Não batia. Apenas esperava, parada, como se o tempo estivesse do lado dela. Foi então que vi, pela câmera lateral, algo que me fez congelar. Ela não estava sozinha. Atrás do muro, escondido sob uma capa de chuva preta, estava Lucas. Ele olhava para o portão como quem não sabia se batia ou corria. Minha cabeça girou. Ele havia me prometido que estaria longe, que se afastaria, que não teria mais contato com ela. Mas ali estava ele, no domingo, como sempre. Voltei para o interfone e falei com firmeza. Você quer a verdade, Juliana? Aqui vai. Você nunca teve nada meu. O que você teve foi o que sobrou de um homem fraco demais para escolher. Um homem que não sabia ser leal, nem a mim, nem a você. E sabe o que sobrou para você agora? O silêncio. Porque nem ele te quer mais. Ela hesitou. O sorriso caiu. Pela primeira vez, vi o rosto dela trincar. Você acha que venceu? Murmurou. Não. Eu sobrevivi. É diferente. A polícia chegou instantes depois. Ela foi levada sem resistência, ainda com aquele riso vazio no rosto. Lucas desapareceu do portão antes que os agentes o vissem. Na delegacia, ela não falou nada. Apenas repetia uma frase. A história continua.
sempre continua. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir. Mudei de casa, mudei de número, voltei a trabalhar, cortei o cabelo, voltei a respirar. Mas algo dentro de mim sabia. Aquela mulher não era o fim. Era o espelho de tudo que eu tolerei por anos. Ela só teve espaço porque, por muito tempo, eu mesma me apaguei. Na última caixa da mudança, encontrei uma folha solta de papel, sem remetente. Era antiga, quase esquecida, e nela estava escrita, com minha própria letra, a frase que anotei anos atrás num momento de dor, e que agora, ironicamente, me salvava. Quando tudo cair, que você não caia junto. Fique de pé, fique inteira. E foi o que eu fiz. Recomeçar não é como nos filmes. Não tem trilha sonora suave, nem uma sequência de cenas rápidas com sorrisos renovados e sol nascendo pela janela. Recomeçar dói. É lento. É solitário. E, acima de tudo, exige coragem para descer as ruínas do que sobrou e encarar o que você mesma permitiu construir com areia. Depois que Juliana foi levada, meu nome continuou preso por mais algumas semanas a inquéritos e audiências. Ela não confessou. Não se defendeu. Mas os rastros que deixou, digitais, imagens, mensagens, foram suficientes para que a justiça reconhecesse o que todos já sabiam, que eu tinha sido vítima de uma perseguidora emocional. Alguém que se especializou em vestir a pele de outras mulheres, até destruir o que havia nelas de autêntico. Lucas sumiu. Tentou ligar uma vez. Eu não atendi. Mandou um e-mail longo, cheio de justificativas, arrependimentos e lembranças do que um dia fomos. Eu não li até o final. Porque naquele ponto da minha vida, entender o passado não era mais necessário. Era sobre me libertar dele. Mudei de cidade. Aluguei um apartamento pequeno, de frente para uma praça silenciosa, onde os domingos não me lembravam de nada. Comecei a caminhar todas as manhãs, como quem aprende a ouvir o próprio corpo de novo. Cortei o cabelo, escureci os fios, troquei o guarda-roupa, mas acima de tudo, troquei o tom da minha voz. Passei a falar menos baixo, menos hesitante. Passei a responder com firmeza, a dizer não sem culpa, a ocupar espaço. Pela primeira vez, sem medo. Durante meses, evitei espelhos. Não queria ver a mulher que tinha deixado tudo acontecer por tanto tempo. A que abaixava a cabeça diante dos silêncios de Lucas. A que aceitava desculpas sem perguntas. A que achava que amar era servir. Mas um dia, não sei dizer qual, me vi no reflexo da vitrine de uma livraria e me reconheci. Não como antes, mas como agora. Havia uma cicatriz invisível no lugar do peito, mas também havia uma força que eu nunca conheci. Retomei meus estudos. Entrei no curso de especialização que quase foi cancelado. Passei noites em claro lendo, escrevendo, me desafiando. Descobri que ainda havia fome de futuro dentro de mim. E pela primeira vez, essa fome não tinha nada a ver com alguém me escolher. Tinha a ver com eu mesma me escolher todos os dias. Comecei a escrever. Relatos, reflexões, pedaços da minha história que jamais seriam públicos, mas que eu precisava tirar de dentro. E cada página era como arrancar uma espinha inflamada da alma. Doloroso, sim, mas purificador. Como se, ao escrever, eu pudesse devolver a mim mesma tudo que Juliana tentou roubar. Minha voz, minha verdade, meu domingo. Porque o domingo agora era meu. Eu inventei novos rituais. Ao invés de preparar café para alguém, eu o tomava na varanda com música baixa e uma vela acesa. Às vezes chorava, às vezes sorria, e em muitos momentos, os dois ao mesmo tempo. Mas o mais importante, eu fazia isso por mim. E só por mim. Um dia, enquanto organizava papéis antigos, encontrei a receita dos ovos mexidos que Lucas gostava. Estava escrita à mão, dobrada dentro de um caderno velho de receitas. Fiquei olhando para aquela letra, lembrando dos domingos, da mesa posta, do som da frigideira estalando. Senti uma pontada no peito. Não era dor, era luto. Luto pela mulher que acreditava que ser perfeita bastava para ser amada. Peguei a receita, dobrei com cuidado e a coloquei numa caixa. Ao lado,
Coloquei o colar que ela havia deixado no meu travesseiro e uma foto minha, do dia em que saí da casa onde tudo aconteceu. Era um símbolo, um fecho, um lembrete. Uma semana depois, recebi um envelope pelo correio, sem remetente, mas eu soube imediatamente de onde vinha. As mãos tremiam, mas abri. Era uma folha solta, sem ameaças, sem frases de poder. Apenas 3 palavras. Você venceu. Por agora. Guardei o bilhete sem medo, porque não era mais a mulher que ela conheceu. Eu era outra. E se algum dia ela ousasse voltar, saberia que agora era ela quem deveria ter medo. Meses depois, fui convidada a dar uma palestra sobre identidade emocional para um grupo de mulheres que sofreram relações abusivas e perseguições. Hesitei no início, mas algo dentro de mim dizia que aquela era a minha história exigindo espaço. Subi ao palco de um auditório pequeno, segurei o microfone e comecei com uma frase que agora carrego comigo como escudo. Durante muito tempo, eu fui apagada pelas mãos de outras pessoas. Mas quando percebi que eu também segurava a caneta, tudo mudou. O silêncio que veio depois foi denso, bonito, cheio de presenças. Muitas mulheres vieram me abraçar. Uma delas chorava, segurando um colar parecido com o meu. Disse que não tinha forças para sair da relação que vivia, mas que pela primeira vez sentia que não estava sozinha, que existia vida depois da dor. E ali, naquele momento, percebi: eu não era apenas uma mulher traída aos domingos. Eu era uma mulher que sobreviveu ao apagamento, reconstruiu seu nome, sua voz, e transformou o silêncio em ponte para outras. Nunca mais preparei café da manhã para alguém que não sabia me amar. Mas hoje, todo domingo, faço um brinde simbólico com minha própria história. Brindo a dor que me lapidou, ao caos que me acordou. E, sobretudo, a mulher que renasceu das cinzas. Sem pedir licença, sem esperar perdão, sem precisar ser salva. Porque no fim, eu era tudo o que me faltava. E agora, me tenho por inteiro.